Olá, aqui é o professor Felipe Neto e vamos dar continuidade ao estudo da dinâmica, abordando o tema agora, o assunto cinética do movimento plano de um corpo rígido, dentro da perspectiva, da visão do estudo do impulso e da quantidade de movimento. E assim, de antemão, já falo que vai ser mais indicado você utilizar, então, aplicar os conhecimentos aqui adquiridos quando você tiver problemas envolvendo aí força, velocidade e tempo. Aí você pode utilizar o teorema do impulso e da quantidade de movimento, que vai facilitar a sua resolução. Então, primeiro, vamos lá da definição da quantidade de movimento linear. Aqui é muito semelhante, todo o conhecimento adquirido lá quando foi estudado cinética do movimento de partículas, movimento plano de partículas. Tá? Então, todo aquele conhecimento de partículas é também aplicado e retomado aqui para um corpo rígido. Tá? Então, tal como é lá na partícula, quando você tem também um sistema de partículas, nós vamos ter que a quantidade de movimento linear vai ser igual a massa vezes a velocidade do centro de gravidade deste corpo. Para uma quantidade de movimento angular, lembrando que a quantidade de movimento angular é visto meio que um braço, um momento da quantidade de movimento linear. Então você tem ali um braço, uma distância, vezes a quantidade de movimento linear, que é o que está descrito, está escrito nessa equação. Então a quantidade de movimento angular com relação ao ponto P de uma iésima partícula que compõe esse corpo rígido vai ser igual a R, que é essa distância aqui, da origem do seu referencial fixo no corpo rígido até essa iésima partícula que possui um diferencial de massa dm. Tá? Então, nós temos aqui esse corpo rígido aqui, tá? Que está sofrendo um movimento, okay? Que podemos absorver, podemos tirar desse movimento uma velocidade, nesse caso aqui uma velocidade do ponto P, que é a origem do referencial fixo ao corpo, a velocidade de I, que é a iésima, o iésimo elemento diferencial de massa que compõe este corpo, que se localiza a uma distância x, y, com relação a este referencial, e está submetido também a uma velocidade angular ômega. E aí, voltando, a quantidade de movimento angular vai ser R vetorial MI VI. Ok? E aí, quando a gente abre e realiza este produto vetorial, vamos obter esta equação aqui. Tá? Então, a quantidade de movimento angular com relação ao ponto P dessa esse iésimo diferencial de massa que compõe o corpo rígido, vai ser igual a essa relação. Então, menos MIYVP na direção x, mais MIXVP na direção y, mais MI ômega R ao quadrado. Tá? E a gente pegando esse MI, dizendo exatamente que é um diferencial de massa, tá? Integrando para toda a massa que compõe esse corpo rígido, nós vamos ter o quê? Vamos ter aqui a integral de y dm, que aí já é um velho conhecido de vocês, tá? Então a integral de y dm vai ser y barra vezes m. A integral de x dm vai ser igual ao y barra vezes m. E aí esse termo aqui, este terceiro termo, também já é conhecido de vocês. Então a integral de r ao quadrado vezes dm é o teu momento de inércia de massa. Tá? Então nós temos aqui o momento de inércia de massa com relação a P, ok? Ao ponto P. E aí, caso a gente faça coincidir esse ponto P com o centro de gravidade do corpo, então o nosso y barra, que é exatamente a distância na direção y da minha origem ali do meu sistema de referência e o centro de gravidade do corpo, e o x, idem, é o mesmo raciocínio. Então, se a gente fazer coincidir o ponto P com o centro de gravidade do corpo, então tanto o y barra quanto o x barra vão ser zeros. E aí vamos ter que
a quantidade de movimento angular com relação a G, né, agora em relação a G, vai ser igual ao momento de inércia de massa em relação a G vezes a velocidade angular deste corpo. Voltando um pouco para a nossa equação anterior, tá? E aplicando aí o teorema dos eixos paralelos, e considerando que, dado um referencial, né, ou melhor, com relação a um referencial fixo em P a uma distância g do centro de gravidade, e este corpo rígido estando em movimento, a velocidade de g vai ser igual à velocidade de P, que é a origem do referencial, mais ômega vetorial R. Teria também aqui um terceiro termo, que seria o nosso VREL. No entanto, o que é o VREL? O VREL seria a taxa de variação de R, né, em intensidade. Só que como estamos falando aqui de um corpo rígido, então essa distância de P até G é constante, tá? E a derivada da constante é zero. Logo, o nosso VREL para este caso aqui é zero. Então, a velocidade de G vai ser igual à velocidade de P mais ômega vetorial R. E aí, fazendo esse produto vetorial e fazendo as somas aqui também, né, resolvendo esse problema aqui e trazendo para o universo escalar, digamos assim, tá? Então, vamos ter esta equação. Substituindo lá e utilizando também o teorema dos eixos paralelos, tá? Vamos ter que a quantidade de movimento angular com relação ao ponto P vai ser igual ao quê? A menos y barra vezes mvg na direção x, mais x barra vezes a massa vezes a velocidade de g na direção y, mais ig ômega. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que é o seguinte, né? Perceba que mvgx é a nossa quantidade de movimento linear na direção x. Né? mvgy é a quantidade de movimento linear na direção y. E aqui nós estamos multiplicando essas quantidades de movimento linear com vezes os seus respectivos braços, né? Como está ilustrado aqui. Né? Então nós temos o mvgx vezes o y barra. Tá? O mvgy vezes o x barra. Okay? Mais ig ômega. Então a quantidade de movimento angular com relação ao ponto P vai ser igual à soma, né, a soma das quantidades, né, das quantidades de movimento dos elementos cinéticos, ok? Então aqui nós temos a quantidade de movimento linear vezes o braço, quantidade de movimento linear vezes o braço e a quantidade de movimento angular aqui, né, com relação ao centro de gravidade. E aqui nós temos o seguinte, né, estudando o movimento de translação, então nós temos aqui um corpo rígido condicionado a um movimento de translação, e com isso, então, a quantidade de movimento angular com relação ao seu centro de gravidade é zero, é igual a zero. E aí temos somente a quantidade de movimento linear. Caso for desejado, então, obter uma quantidade de movimento angular desse elemento aqui em translação com relação a um ponto diferente do centro de gravidade desse corpo rígido, por exemplo, esse ponto A, então a quantidade de movimento angular com relação a A é igual, então, à distância d vezes a quantidade de movimento linear. Tá? Então, d vezes mg, m vezes vg. Ok? Se nós temos aqui um corpo que está fixo em um ponto e ele está rotacionando em torno desse ponto, né, em torno de um eixo que passa por esse ponto, neste caso aqui específico, o ponto O, então a quantidade de movimento angular vai ser igual a Ig ômega, né, com relação ao centro de gravidade, ok? E vamos ter aqui uma quantidade de movimento linear mvg. Tranquilo? E podemos calcular também a quantidade de movimento angular com relação ao eixo O, tá? Ou seja, ao centro de rotação desse corpo rígido. E no movimento plano geral,
a mesma coisa, então as mesmas equações, melhor dizendo, né? Então vamos ter aqui uma quantidade de movimento linear, mvg, e uma quantidade de movimento angular em relação a g, e também caso se queira calcular em relação a outro ponto, também é tranquilamente possível de fazer. Princípio do impulso e quantidade de movimento linear. Então, assim, idem, né, igual ao que foi calculado lá para um sistema de partículas, vale também para um corpo rígido. Tá? Então, nós temos aqui que o impulso linear vai ser igual à quantidade de movimento linear final menos a quantidade de movimento linear inicial. Tá? Isto com as velocidades dos nossos centros de gravidade. Tá? Então, sempre aqui, quando a gente fala do movimento linear, com relação à velocidade do centro de gravidade. Já o princípio do impulso e quantidade de movimento angular, então o desenvolvimento é o mesmo. Né? Então, vamos ter aqui, por exemplo, o somatório de momentos em relação a g é igual à derivada de... Na verdade, é igual a Iα. Né? Alfa é quem? É d ômega dt. Tá? O I, o momento de inércia de massa, é uma propriedade constante do corpo rígido. Então, nós podemos trazer para a integral, tá? E dizer que o somatório de momentos com relação a g vai ser igual à taxa de variação desse produto do centro do IG, né? Vezes o ômega. Okay? Multiplicando os dois lados, né? Os dois lados da equação por dt, integrando-se em relação ao tempo, né, de um tempo inicial t1 até um tempo inicial t2, então vamos ter que o impulso angular, né, devido à ação desse momento em um instante de tempo, vai ser igual à taxa de variação da quantidade de movimento angular do corpo rígido. Okay? E tanto nós podemos calcular com relação ao centro de gravidade, quanto em relação ao nosso centro de... É um ponto qualquer, tá? Então é um eixo qualquer que passa por um ponto qualquer no corpo ou até mesmo fora dele. Então, resumindo, ok? Resumindo, para um movimento plano, vamos ter então a componente x e y do teorema do impulso e da quantidade de movimento linear, e vamos ter aqui esta componente, esta terceira equação, referente à quantidade de movimento angular. Tá? Então, nós temos aqui um corpo submetido a elementos cinéticos, um movimento, né? Movimento inicial. Tá? Então, nós temos uma velocidade g aqui do centro de gravidade, uma velocidade ω1 inicial, mas diversas forças atuando neste corpo, tá? Então, força F1, F2 e F3. Aqui a força peso também está produzindo aqui um impulso linear, tá? Só que não está escrito como integral porque a força peso é considerada aqui constante, e aí sai da integral e você vai ter apenas W vezes integral de dt, que vai ser exatamente a variação do tempo, ok? Caso essas forças F1 e F2 e F3 sejam constantes, então você vai ter também, por exemplo, um F1 vezes T2 menos T1. E aqui nós temos a nossa quantidade de movimento do impulso angular, né? Na verdade, o impulso angular. Então, isto vai ser igual à quantidade de movimento final. E aí lembrando que quando falar de quantidade de movimento linear, é com relação ao nosso centro de gravidade, e a quantidade de movimento angular, na verdade, ele é um vetor livre, tá? Então ele pode ser aplicado com relação a um outro ponto. Conservação da quantidade de movimento. Então, se nós desconsiderarmos, ou melhor, se os impulsos lineares e impulsos angulares forem bastante pequenos a ponto de poder ser desprezados, ou eles simplesmente não existirem, então a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Logo, se é um sistema aqui, considerando a quantidade de movimento linear, então a quantidade de movimento do sistema linear inicial vai ser igual à quantidade de movimento do sistema linear final.
Idem para um movimento angular. Então, a quantidade do movimento angular do sistema inicial com relação a um eixo qualquer, um eixo O, vai ser igual à quantidade do movimento angular do sistema final. Então vamos agora resolver alguns exercícios da nossa lista, e são exercícios tirados lá do livro do Hibbeler, okay? Do livro de dinâmica do Hibbeler. O primeiro deles possui o seguinte enunciado: a chave de impacto consiste de uma barra fina AB de 1 kg que tem 580 mm de comprimento e pesos cilíndricos nas extremidades, A e B, cada um com diâmetro de 20 mm e massa de 1 kg. Esse conjunto está livre para girar em torno do cabo e soquete que estão fixados à porca da roda de um carro. Se a barra AB é submetida a uma velocidade angular de 4 rads por segundo e atinge a travessa C sem repicar, determine o impulso angular transmitido à porca. Então nós temos aqui o nosso enunciado, né? E a primeira coisa que vocês podem fazer é calcular exatamente o momento de inércia desse sistema com relação ao eixo de rotação. Tá? Então, a primeira coisa, vamos utilizar então tabelas lá para elementos cilíndricos, tá? No momento de inércia de massa, e utilizar o teorema dos eixos paralelos para projetar, digamos assim, em relação ao eixo de rotação. Tá? Então, vamos calcular o nosso momento de inércia. Depois vamos aplicar o princípio do impulso e quantidade de movimento angular. Tá? Então, o impulso do momento vai ser igual à variação da quantidade de movimento angular. E aí o nosso ômega1, né, inicialmente nós temos uma velocidade angular 0 e depois aplica-se uma velocidade angular de ômega igual a 4 rads por segundo. Tá? Então esse primeiro termo aqui vai ser 0 e vamos ter que o momento aplicado vezes exatamente o dt, essa variação de tempo, vai ser igual a I ômega. Com isso, né, vamos ter que esse impulso angular é igual a 0,833 kg vezes metro quadrado por segundo. Tá? Então é um problema bem simples e direto de se resolver. O segundo problema, então, possui o seguinte enunciado: o ônibus espacial está localizado no espaço profundo, onde os efeitos da gravidade podem ser desprezados. Ele tem uma massa de 150 megagramas, 120 megagramas, um centro de massa em G e um raio de giração kgx igual a 14 metros em relação ao eixo x. Ele está originalmente se deslocando para a frente a uma velocidade, né, de 3 km por segundo, quando o piloto liga o motor em A, criando o empuxo T de 600 vezes 1 menos E elevado a menos 0,3 T kN, onde T é dado em segundos. Determine V, a velocidade angular do ônibus espacial 2 segundos mais tarde. Né? Então nós temos aqui, percebam que esse empuxo criado aqui está a uma certa distância do eixo que é aqui axial, né? O eixo axial ao ônibus espacial. Tá? Então vai criar aqui uma rotação, tá? Nós temos aqui um empuxo vezes uma distância, nós temos um momento, ok? E aí esse empuxo ele não é constante, tá? Então você tem que integrar em relação ao tempo. Então a quantidade de movimento inicial mais o empuxo, né? o impulso angular é igual à quantidade de movimento angular final. Substituindo os valores, né, inicialmente nós não temos essa variação angular, ok? E aí vamos ter o nosso impulso angular com o t variando o tempo, então vamos ter que integrar aqui no instante 0 até o instante 2 segundos, que é o que o enunciado pede, igual à quantidade de movimento angular final. Então,
Após isso, né, resolver essa integral, basta resolver e isolar o nosso ômega e vamos ter uma velocidade angular de 0,0253 rads por segundo. Okay? Então aí nós temos dois exemplos, né, envolvendo exatamente o princípio do impulso e quantidade de movimento para corpos rígidos. E aí tanto as figuras quanto a lista de exercício foram retiradas do livro do Hibbeler, 12ª edição.